Antes disso, gostaria de chamar para dar oportunidade ao patrocinador Diamante Garantidora. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui para falar com todos vocês hoje. Queria agradecer a presença e a oportunidade, o tempo que vocês estarem no sábado, né, vindo prestigiar aqui o evento, que eu considero tão importante, né, na formação e na capacitação dos profissionais que atuam no mercado condominial, né? O Resing já vem aí ano após ano melhorando, né, cada vez mais, para que a gente consiga profissionalizar e, e formar profissionais mais capacitados e melhorar esse mercado para todos, né? E a Diamante, né? A gente já tem alguns anos atuando aqui no mercado. São mais de 100 condomínios atendidos. Nós temos, dentre os nossos princípios, os 4 R's, né, da Diamante, que é o respeito, a responsabilidade, a regionalidade e o relacionamento, né? O relacionamento é um dos principais focos da gente. Muitos aqui já conhecem a empresa, né? Já conhecem o nosso trabalho, já conhecem o nosso atendimento, já sabem como funciona o trato da Diamante com os clientes, seja síndico, seja administradora, seja morador, adimplente ou inadimplente. Os nossos parceiros, nossos clientes, sabem que podem contar com a gente para ter um atendimento sempre humanizado, né? Um atendimento rápido e segurança, né? Porque o principal, né? O serviço principal da Diamante é realmente a segurança, né? A segurança do condomínio, de que naquele dia combinado o dinheiro do condomínio vai estar todo na conta, né? Quando o síndico, a gestão do condomínio não vai ter surpresas no dia de pagar seus compromissos, fornecedores, pagamento de salários, enfim, todos os compromissos ele vai estar resguardado. A gente sabe que a gente sabe que quando o síndico, né, a gestão do condomínio faz aquela previsão orçamentária lá no começo do ano, não é para sobrar dinheiro, né? O condomínio não tem fins lucrativos e os condôminos ninguém quer pagar mais, né? Então é sempre muito justo. E sempre que tem qualquer unidade que deixa de arcar com seus compromissos, acaba que esse planejamento que é feito no começo do ano fica prejudicado, né? Então, qual que é a primeira coisa que a gestão do condomínio deixa de fazer quando falta o dinheiro? Manutenção. Porque o síndico não vai deixar de pagar o fornecedor, não vai deixar de pagar os funcionários, às vezes acontece de não pagar os funcionários, mas vai dar uma prioridade para os funcionários, vai dar uma prioridade para os fornecedores e a manutenção acaba ficando prejudicada. E com a manutenção prejudicada, todo mundo perde, né? Perde o condomínio, perde o morador, que pode ter o apartamento mais lindo do mundo, doutora. Pode ter o melhor porcelanato, pode ter os móveis planejados mais caros, mas quando o interessado em comprar ou alugar aquele imóvel entra no condomínio e o condomínio está com a fachada feia, está com a piscina suja, está com o jardim deteriorado, ele não quer nem saber o que tem dentro do apartamento. Ou ele vai desistir do negócio, ou ele vai jogar o preço lá embaixo. Então, essa segurança, junto com uma boa gestão, né, porque o síndico também tem seu papel, né, a gestão tem a sua importância, é fundamental para que tenha essa segurança para todos, né, tanto para a gestão, quanto para o morador, quanto para o síndico, para a administradora que auxilia consultando, né, o síndico nesses momentos. Então, a Diamante está aqui em João Pessoa, na Paraíba, em todo o Brasil praticamente, para trazer essa solução, né? Essa solução de ajudar efetivamente para que cada condomínio, cada síndico, cada gestão possa melhorar, né? Tanto é que o nosso slogan é transformando e cuidando da realidade dos condomínios. E isso vai desde a parte financeira, a parte relacional, a parte do respeito, da transparência, tá certo? Então, quando
vocês, quem achou interessante essa ideia, né? Nosso stand está aqui, o primeirinho aqui do lado direito. Estamos servindo uns drinks lá para vocês. E estamos também lá com o pessoal do Grupo Mateus, do Armazém do Seu Jeito. É um braço do Grupo Mateus que atende condomínios, né? Que eles botam um mini mercado dentro do condomínio para poder facilitar melhorar, né? Até a vida em sociedade lá dentro. Então, se vocês tiverem interesse também, a Diamante Garantidora, junto com o Grupo Mateus, estamos aqui no primeiro stand, na entradinha aqui do lado direito, e tem uns drinks lá para vocês também, viu? Passem lá para nos visitar. Obrigado, viu, gente? E eu vou convidar nesta manhã, para começar, o nosso consultor em segurança, já que o tema é segurança eletrônica com IA, nada melhor do que você a começar com o seu tema. Mohamed, pode ficar à vontade, pode ficar em pé aqui. Fica em pé. A casa é sua. Obrigado. Bom dia, pessoal. Como o Mano já me apresentou, eu sou Mohamed. Alguns aqui eu já conheço, outros são rostos novos aqui para mim. Então, sejam todos bem-vindos. A gente trouxe aqui um material para apresentar para vocês sobre inteligência artificial para condomínios. E quando a gente fala de inteligência artificial, as pessoas pensam logo nas câmeras, né? Que é o que ficou mais conhecido aí na área de segurança para condomínios, detecção de face e outras coisas mais. Mas a gente vai ver como é que se comporta essa inteligência artificial e quais são as normas que o condomínio precisa estabelecer também, principalmente no que diz respeito ao controle de acesso, tá? Pode passar. Para quem não me conhece, a Manu já me apresentou, eu sou o Mohamed Al-Mahmoud, sou especialista em gestão da segurança privada, com pós-graduação. Eu também sou gestor de uma empresa de segurança aqui na Paraíba, na parte de monitoramento e portaria virtual, que é a PlanServe. Inclusive, a gente está com o nosso stand montado aqui, vocês fiquem à vontade para dar uma passadinha lá e conhecer alguns equipamentos que a gente trouxe sobre isso, sobre inteligência artificial nas câmeras e também no controle de acesso. Eu também tenho essa outra empresa, que é a Harris Consultoria, que a gente dá treinamentos e cursos para empresas de segurança e também para condomínios, treinamento para porteiros. Pode passar. Bom, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que entender que nós estamos numa era que a gente chama da era 4.0. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso. Segurança 4.0, indústria 4.0, marketing 4.0. E esse 4.0 está relacionado à internet nas coisas, que é a IoT, a própria parte de inteligência artificial, tá? Então, quais os benefícios da inteligência artificial? Na maioria das vezes é a otimização de processo, aquela parte que o ser humano ele não conseguiria fazer tão bem. A inteligência artificial pode até substituir ou agregar a mão de obra humana. Então, nós temos maior controle, nós temos maior eficiência nas detecções e tomadas de decisão. Agora, nós temos também alguns desafios. E esses desafios estão relacionados a profissionais da área de segurança que ainda desconhecem sobre o assunto e, às vezes, acaba colocando para o cliente algumas inteligências que vão ser efeito placebo, igual aquele medicamento que a gente toma e que não vai ter um resultado. Isso na prática funciona assim, ó. Eu posso colocar uma inteligência artificial para detecção de pessoas no perímetro, mas se não tiver alguém para gerenciar, vai servir de quê? Vai chegar uma notificação para quem? Aonde? E não é um equipamento relativamente barato. Hoje é até acessível, mas ainda não é tão barato assim, principalmente para alguns empreendimentos, tá certo? Então, isso a gente tem que se verificar, o que é que realmente pode ser eficiente. A tecnologia é eficaz, mas ser eficiente já é outra história, se vai funcionar realmente para a sua realidade. Então, tem que haver esse estudo para sugerir o que realmente vai funcionar. A inteligência artificial ainda é cara, mas existem opções acessíveis. A inteligência artificial tem limitações, porque ainda está aprendendo. Nós temos dois tipos de inteligência que a gente pode citar, que é uma inteligência que já vem na própria câmera e uma outra inteligência que a gente chama de Deep Learning, que é uma inteligência que aprende com o ambiente.
só para detectar comportamentos. Pessoas que estão, por exemplo, numa indústria usando EPIs, e se ela tirar o EPI, já vai notificar. Mas lembre-se sempre, a inteligência ela vai apontar para que alguém acione uma contingência, tome uma decisão. Então, não invente por aí de estar colocando, por exemplo, uma câmera com a inteligência, mas quem é que vai cuidar dessas informações? O que é que vai ser acionado de contingência? A gente pode até automatizar para quando houver uma detecção, acionar uma sirene, beleza, mas e aí? O que é que vai fazer a partir disso? Né? Pode passar. Outro desafio é a questão da LGPD, que algumas pessoas desconhecem sobre o assunto e acabam criando até uma celeuma sobre esse tema. Tá? A gente vai destrinchar isso aí melhor. Pode passar. Então, a inteligência artificial, que é conhecida também como IA, é a área da ciência que desenvolve máquinas que podem simular a inteligência humana. O objetivo é que as máquinas possam realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. A IA combina algoritmos inteligentes com grandes volumes de dados para aprender e interpretar padrões. Só que nem toda inteligência embarcada numa câmera, ela aprende, ela já vem, às vezes, com aquela inteligência já definida. É o que a gente chama de learning machine, a inteligência na própria máquina. Cruzamento de linha, eu tracei uma linha virtual, quando, inclusive está lá no nosso stand, vocês podem ir lá para conferir. Quando a pessoa cruza aquela linha, no sentido que foi determinado, aí vai gerar um alerta, ou uma contagem de pessoas, ou uma identificação de gênero, de cor de roupa. Isso, inclusive, está lá exposto no nosso stand, dê uma passadinha lá para vocês verem. Só que essa inteligência, ela já vem programada no equipamento. Ela tem até uma adequação, mas a outra inteligência, que ela tem a Deep Learning, que é um conhecimento mais profundo, ela vai aprender com o ambiente aquilo que eu programei para ela executar, para ela identificar. Então, nós temos dois tipos de inteligência, são valores completamente diferentes e resultados diferentes que essa máquina vai entregar. Pode passar. Nas câmeras, a gente tem os recursos mais comuns, né, mais populares. Identificação de comportamento suspeito. Isso é ideal para a gente colocar em calçadas, próximos aos portões. Lembram que na pandemia a gente teve muito problema com arrombamentos pelos portões de veículos. Então, essa inteligência aqui, ela pode detectar a perambulação, ou seja, pessoas muito tempo ali na frente dos portões, só naquela área que foi determinada, e gerar um alerta. Então, esse alerta é que vai ter que ser direcionado para quem que vai tomar uma atitude, uma decisão. Ok? Tem que ter um plano de contingenciamento para isso. Então, essa identificação de comportamento suspeito pode ser a detecção de perambulação. Pode ser também pessoas paradas muito tempo em determinado lugar. Pode ser motos com garupa. É o que a gente tem de recurso de detecção de garupa e carona, porque é um modus operandi criminoso. Então, esses alertas podem ser detectados por esse tipo de inteligência. Isso aqui é mais acessível até. Temos o próprio reconhecimento facial com inteligência artificial, com algoritmo, que inclusive alguns aparelhos, eles fazem com que, na medida que a pessoa vai envelhecendo, que vai tendo uma mudança no rosto, ele vai se adequando. As características, as dimensões, elas vão mudando no rosto. Então, esse aparelho, ele vai aprendendo com a mudança do rosto, com essas características. Nada. Nós temos também o reconhecimento de placa, que é o LPR. O LPR é a câmera que você cadastrou a placa, ele vai reconhecer. Agora nós temos uma outra, isso é para controle de acesso também, ou para identificação de veículos que estão com restrição. Nós temos o OCR, que ele identifica a placa e o modelo do veículo. É como se ele tivesse uma dupla checagem. É um tipo de inteligência também. E nós temos a detecção de infração de normas. Isso muito utilizado pela indústria. Aquele caso que eu falei para vocês. Pessoas com EPI, tá ok. Agora, sem o EPI, gera um alerta. Certo? Então,
Áreas restritas que não podem trafegar pessoas. Então, tem ali um mapeamento com a câmera, ela pode gerar um alerta. Ou pode estar linkado, integrado a uma automação para quando alguém acionar aquela área restrita, onde foi detectado pela câmera, gerar uma neblina no ambiente, porque existem geradores de neblina para condensação ambiente. Então, pode interligar aí com essa automação. Inclusive, já tem gerador de neblina para entrada das garagens de subsolo do condomínio. Se a pessoa for lá, levantar o portão, aí a câmera detectou, aí vai fazer com que gere a neblina no ambiente, vai condensar tudo. Já viram esse caso? Acho que vocês já viram e vão se familiarizar agora. Na Caixa Econômica, de vez em quando dispara aí o gerador de neblina, o pessoal pensa que está pegando fogo. Mas aquela fumaça é uma neblina que depois vai se dissipar no ambiente. É só para um efeito moral. E lógico, quem está dentro não vai conseguir enxergar nada, porque vai ficar tudo condensado. A Deep Learning, que eu falei para vocês, é a inteligência, que é um aprendizado profundo. A câmera ela vai aprender com o ambiente, agora mediante aquilo que você direcionou para ela fazer. Como é que funciona? O Deep Learning imita a rede neural do cérebro humano. Os dados são processados por várias camadas de processamento não lineares, e essas camadas processam a informação de forma sequencial, permitindo que o sistema aprenda padrões e faça previsões. Isso aqui que é interessante para a gente. Ele vai aprender o padrão de comportamento, o padrão daquele ambiente, e o que sair desse padrão, ele vai fazer uma previsão. Ele vai gerar uma notificação, um alerta. Nessa sala aqui, nós temos um número X de pessoas. Se essa sala diminuir ou aumentar o número de pessoas, ela pode gerar um alerta, de acordo com o que a gente predeterminar para ela fazer. Já o Machine Learning, a câmera já vem com um tipo de inteligência programada. Para quê? Detecção de intrusão, detecção de objeto abandonado, detecção de área mapeada, reconhecimento facial e controle de acesso. Geralmente aplicado mais em central de monitoramento ativa e passiva. A central de monitoramento passiva é a central da empresa de segurança eletrônica, que é que recebe as notificações. Ela é passiva porque ela recebe as notificações. Já a central de monitoramento ativa é aquela onde tem um operador visualizando as câmeras para encontrar comportamentos suspeitos. Pode ser com o uso da inteligência artificial também. Pode passar. Nós temos aqui uma coisa muito importante, que é esse padrão internacional para quando você for escolher uma câmera com inteligência artificial. Nenhuma câmera vai ser igual à outra, além dos recursos que ela tem. Esse padrão internacional aqui, que é o DORI, que é um padrão que avalia o alcance visual das câmeras de vigilância, que é a detecção, observação, reconhecimento e identificação. Note que cada vez que a câmera está mais distante do alvo, mais embaçado vai estar. Aí você faz uma comparação de uma câmera. Ah, essa câmera aqui tem inteligência artificial, mas ela só custa R$500. Mas quando você vai colocar ela na prática, no seu ambiente, ela não vai funcionar. Porque seu ambiente, de repente, é uma área mais extensa. Então, tem que se obedecer isso aqui. Esse padrão internacional que avalia o alcance da câmera. Eu quero detectar com quantos metros? Primeira pergunta que eu quero fazer. Que eu tenho que fazer. Eu quero identificar com quantos metros. Eu tenho que estar mais próximo. A câmera tem que estar mais próxima do alvo para ela fazer a identificação. Então, são coisas que muitas vezes as pessoas que vendem não ensinam o cliente a comprar. E como consultor, eu tenho que orientar meu cliente para que ele saiba o que pode ser realmente viável para ele. Nem sempre Com certeza, com certeza. Já implantei em condomínios horizontais isso aqui. O Village Intermares, por exemplo, é cliente nosso, ali do lado da Mata do Amém, usa esse sistema. E outros condomínios. Tá certo? Isso aqui é a realidade já. Não é mais tendência, é a realidade realmente, porque está mais acessível até. Ok? Pode passar. É igual quando tem alguma batida, algum assalto, alguma coisa na rua do condomínio que o Sim. pessoal pede a placa. Pede a Eu já placa, digo não vai logo, ver. não me peça porque não vai ver. Não vai ver.
Tem uma principalmente aluna aqui, ó, na que loja. sofreu um acidente na rua de um condomínio meu. Aí o filho dela me pediu, eu disse, olha, eu vou dar porque é conhecido, mas não dá para ver. Quando você amplia, Distorce. mesmo sem ampliar direito, já não dá para ler placa. É por causa disso aqui, ó. Com quanto. Aí a câmera lá tem uma metragem. Vai dizer, não, é 30 metros. Só que aquele 30 metros está relacionado à visão noturna, ao infravermelho da câmera, que é uma lanterna, que vai ter um alcance no breu total de 30 metros. Não é o alcance da lente. É outra história. Isso aqui é um print da tela de um monitoramento com as câmeras com inteligência. Isso é num condomínio que a gente implantou. E quando a gente faz essa implantação e vai fazer lá as definições para que a inteligência funcione, essa aqui é de cruzamento de linha, ou seja, alguém que vai pular um muro vai detectar. Só que esse cruzamento de linha, a gente tem que colocar as setas. Para que essas setas? É a direção que eu quero que ela dispare. Se alguém pular no sentido oposto, de dentro do condomínio para fora, não vai disparar. Só vai disparar quem pular de fora para dentro. Então, a inteligência ela é capaz de identificar apenas no sentido que eu orientei ela para fazer. Pode passar. Pronto, eu tenho aqui uma inteligência que foi aplicada num mini mercado de condomínio. Essa inteligência aqui, ó, lá em cima tem dizendo anomalia, né? Pessoa em área de compra sem gerar transação. Ou seja, a pessoa só está perambulando, fazendo movimentos sutis. Então, é um comportamento suspeito. Aí a câmera gera o alerta. Mas, mais uma vez, não adianta gerar o alerta se não tem alguém para gerenciar. Não faz sentido. Pode passar. Olha, a pessoa só perambulando. Então, isso aqui já pode gerar um alerta para a administração do condomínio, para tomar algum tipo de medida. Ó, pessoa na região, volta só isso aqui. Pessoa na região ali do caixa, né, no ponto de venda, também sem gerar transação. Pode passar. Pode passar. Isso aqui eu acho que era um vídeo. Ah, tá. Lá na janela, ó. Tá vendo? Então, assim, aqui não tem área mapeada. Nessa câmera ela detecta só os comportamentos. Não tem linha virtual, é só comportamento. Certo? Pode passar. Ponto de venda. A pessoa está lá no mini mercado e não fez o pagamento. Até simulou e depois cancelou. Também. A pessoa foi lá no ponto de venda, fez que pagou e depois voltou atrás. Aí, nesse caso aqui, houve uma conclusão, né? Uma transação concluída e a pessoa saiu. Aí ele fez o registro. Quantidade de pessoas maior que o normal. Você pode implementar isso, de repente, numa piscina, numa área de lazer do condomínio, onde você pode restringir a quantidade de pessoas. Se passar daquele limite, ela vai gerar um alerta também. Isso é para ambiente fechado e ambiente aberto. É só detecção de comportamento aí. Pessoa em uma região em comum. O cara está sentado numa freezer. E isso você pode aplicar numa área também do condomínio, onde uma criança não poderia estar, por exemplo. Ou para aquela vaga de segurança que o pessoal cria, né, no condomínio, para identificar que aquela pessoa está entrando coagida por alguém. Coloca lá naquela área que ninguém pode acessar, a não ser essa área que é para Tem segurança. alguma câmera que faça isso com inteligência artificial para falar com a pessoa na hora? Tem, Já tem alguma câmera assim? tem algumas câmeras que já vêm com esse alto-falante e você pode predeterminar uma gravação, para quando ela detectar, ela já falar. Agora, essa inteligência aqui, ela não é na câmera em si, essa inteligência é num sistema que faz a detecção só de comportamentos. Sei. Mas existe já. Existe. Olha Se aí. não existir, você pode colocar uma corneta gravada com a gravação. Quando ele terminar. Pode passar. Ó, pessoa na mesma região por tempo maior que o normal. Isso aqui é dentro de um supermercado, mas isso aqui pode funcionar
na frente de um portão do condomínio, portão de veículo. Ali não é para passar pessoas, ali é só veículos. Se alguém passar ali, é uma exceção. E uma pessoa parada do lado de fora, na frente do portão do veículo, ou numa área do condomínio sensível, aí ela pode gerar esse alerta. Pode passar. Inclusive, essa inteligência é capaz de diferenciar quem são as pessoas autorizadas, de repente, a estar nesse local, parada, por um tempo indeterminado. Pode passar. Pode ir passando, que agora só temos as imagens. Olha só, volta essa parte aqui, ó. Volta aí, só mais um. Pode voltar mais um só. Pronto. Uma área em comum. O cara bisbilhotando o condomínio. Se fosse um sistema de barreiras, dessa forma talvez não disparasse. Mas a câmera ela já detectou antes que ele pulasse, porque o sistema de barreira só vai disparar depois que alguém pule. Nesse caso aqui, a gente pode trabalhar a parte preventiva da coisa. Eu não quero que esse cara pule. Então, posso detectá-lo antes de pular. Pode passar. Pode passando. Aqui, ó. Numa rua de um condomínio horizontal. Uma pessoa trafegando numa área, num horário incomum. Eu posso predeterminar também os horários que qualquer circulação possa ser incomum. Para que a IA funcione bem, tem que existir essa combinação. Um bom projetista, uma boa câmera e um bom operador. É isso, pessoal. Chega ao fim da nossa palestra. Foi bem no tempo, né? E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora. Vou passar. Pode ir. Oi, bom dia. Meu nome é Mohamed, Beleza. sou síndico, já trabalhei também com a parte de segurança, já visitei alguns países. E hoje eu sou síndico, morador, e hoje enfrento Daqui de João Pessoa, né? aqui no Nextal, aqui no nosso site. E tem duas perguntas, uma que vai se linkar com o que você está falando e outra que vai linkar, eu acredito, com a parte de direito, mas que foi mostrada aí. A primeira é o seguinte, eu implantei leitores faciais e eu queria saber se a gente pode, dentro das leis lá, fazer com que todos os moradores cadastrem a facial, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo eu sei que as câmeras com inteligência artificial e também os equipamentos podem, se a pessoa não tiver o cadastro, criar um registro que depois eu posso usar essa informação dele andando no condomínio, ligar o movimento e ações dele com o cadastro que ele fez com a facial ou com esse novo que a inteligência artificial faz. E eu queria saber isso dentro das leis, se é possível. LGPD, né? Código Civil. Primeira coisa que você tem que observar é o seu regimento interno, no que diz respeito às normas e procedimentos de segurança interna. Se for estabelecido e colocado no regimento interno, né, onde a maioria optou por um controle de acesso a um sistema de segurança que faça essa captação, isso aí vai ser uma norma do condomínio. Agora, no tocante à questão da LGPD, a própria lei, quando ela trata do conceito de segurança, ela prevê que a gente não pode obrigar as pessoas a utilizarem. Aí se torna até um paradoxo, uma contradição, entendeu? E eu tenho que dar uma alternativa para aquela pessoa que não quer usar o reconhecimento facial. Todavia, o reconhecimento facial, vamos pegar esse exemplo aqui, a pessoa não quer se cadastrar. Você tem que dar uma outra opção para acessar. Os reconhecimentos faciais, a maioria pega tag também, aquela tag de aproximação. Então a pessoa não quer cadastrar por algum motivo, mas aí você dá a tag para ela. Só que tem obrigações para ela em relação àquela tag. Eu recomendo que ela assine um termo de responsabilidade sobre o uso daquela tag, que ela não pode repassar para um terceiro, que se ela perder, ela tem que informar imediatamente, eu nem estipularia prazo, imediatamente, para o condomínio tomar as providências de anular aquela tag, certo? Porque se ela perder, é um vazamento de informação também.
e que vai fragilizar a segurança do condomínio se cair em mãos erradas, concordam? Então também tem esse outro lado. Eu tive um problema há 2 semanas, problema não, um questionamento por parte de uma moradora de um condomínio, onde já estava tudo decidido pela Assembleia que seria reconhecimento facial. Aí, de repente, essa moradora fez o questionamento depois de tudo implantado, na hora do cadastramento. Eu não quero usar reconhecimento facial sem antes conhecer se essa empresa está adequada à LGPD. É pertinente. A gente mostrou o contrato, nós mostramos que temos um plano de contingenciamento, porque o que é que a lei pede? A lei pede transparência no uso das informações. Aqueles registros seriam só usados para quê? Segurança, controle de acesso, que já está previsto na lei. E a lei também prevê vazamento de informações. A lei não diz que não vai acontecer, ela diz que vai acontecer, mas a empresa tem que ter um plano de contingenciamento. Aí a gente mostra lá o plano de contingenciamento, que é avisar a pessoa que houve um vazamento, ao titular do dado, e acionar a autoridade competente, no caso a ANPD. Então nós temos todo um registro disso e colocamos isso em contrato. Mas a pessoa mesmo assim não se contentou, porque ela disse que não poderia haver vazamento. Eu disse, minha amiga, semana passada houve vazamento de informação no GovBR. A maioria das pessoas usam o GovBR e vazou, e a senhora não está fazendo esse questionamento para o governo, por exemplo. Aí também a gente pergunta, quem é que teria interesse de invadir um reconhecimento facial? Com qual finalidade? Primeiro ponto, e por que do seu condomínio? Já aconteceu de alguém invadir, não aqui na Paraíba, teve um caso identificado em São Paulo, que um ladrão, um hacker, invadiu para pegar aqueles dados biométricos, as faces, para fazer clonagem de cartão de crédito, mas foi identificado, certo? É 1 em 1 milhão. É mais comum os sites que a gente se cadastra ter vazamento de informação. Tudo está sujeito a vazamento de informação. Não existe nada 100%. Esse é o primeiro ponto. Agora, a segunda pergunta eu já esqueci. É assim, a pessoa pode não querer fazer Sim, o pode não cadastro querer. facial, ok. Você dá uma opção para ela. Só que eu entendo e eu sei que as câmeras com inteligência artificial e o sistema, ela pode, mesmo sem a pessoa querer, Sim, ela vai criar um registro, como se fosse um número para aquela pessoa, e eu posso usar essa informação, ela caminhando dentro do sim. condomínio, fazendo atos. A própria lei, ela já prevê lá no seu artigo 11, parágrafo 2º, a linha E da Lei Geral de Proteção de Dados, sobre que você não tem a obrigação de pedir o consentimento do outro para monitorá-lo quando a intenção é segurança do titular da câmera, do dono, tá certo? A segurança não apenas do titular, mas também de terceiros. Se você usa a câmera com a finalidade de segurança, você já está amparado pela lei, tá certo? É mais ou menos isso. E aí, o que é que a gente recomenda? Coloque nos ambientes aquelas plaquinhas de ambiente monitorado nos termos da lei. Pronto. Aí o camarada que está passando por ali, ele está ciente. Agora, muito importante, no teu regimento interno, eu recomendo que o que for para colocar em votação desses temas mais polêmicos, de áreas mais sensíveis que vai ter câmera, coloca lá em votação, porque de uma certa forma a maioria decidiu vai estar amparado. A outra, você mostrou o mini mercado. A gente tem um mini mercado lá e tem um freezer que ele tem bebidas alcoólicas. Eu acredito que seja mais para a doutora responder lá. E crianças já pegaram bebidas, certo? Aí, nesse caso, eu quero saber, eu como síndico, se eu tenho, posso impedir, por exemplo, ou tirar o mini mercado, ou tirar esse freezer com essa cerveja, já que eu entendo que é parte de minha responsabilidade. Quando eu cheguei já existia a pessoa ou a criança ir lá de menor e usar o mini mercado, usar o freezer, porque não tem nenhuma barreira física, elétrica, que impeça da criança pegar essa bebida. Antes de responder a sua pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta. Essa criança, mais ou menos que idade? Certo. Pronto. Porque é o seguinte, 10 anos, 11 anos, vamos pegar aqui, exato.
11 anos. Aham. Pronto, eu vou responder agora. Também sou comissário de menores aqui no Tribunal de Justiça da Paraíba. Para os condomínios, tem uma lei que é até recente, 2024, que obriga os condomínios a colocarem as placas de que menores de 12 anos não podem estar sozinhas nas áreas comuns do condomínio, acompanhada do seu responsável. Então, a culpa aí não é do mini mercado. A culpa é do pai que não está acompanhando seu filho, que tem ali os 12 anos, né, para poder andar sozinho. O outro ponto é que o menor não pode realmente consumir bebida alcoólica. Aí você pode afixar aquela mensagem, né, dos termos da lei, que menor não pode consumir bebida alcoólica. Eu sei que isso é mais educativo e preventivo para o senhor. O senhor está fazendo a sua parte. Mas a responsabilidade aí é do pai. O menor que está consumindo bebida alcoólica, alguém deu dinheiro para ele, alguém orientou para ele ir lá. Então a responsabilidade são dos pais ou os responsáveis por aquele menor, tá certo? Não vai ser do mini mercado. Agora, de repente, para que não tenha nenhum tipo de problema, algum tipo de acidente, até porque essas garrafas são, na sua maioria, de vidro, colocar num ambiente, numa área, numa prateleira maior, que dificulte o acesso imediato para esse menor. Pois não. Aos pais. Uhum. Algum tipo de medida, até porque está infringindo uma lei, entendeu? Antes de infringir um regimento interno, está infringindo uma lei. É, Dessa forma, né? E punir, vamos dizer, de fazer a notificação para os pais, para o condômino, e se tiver recorrência, é, você está no direito e é, até, aplicar multa, até porque, alguma assim, outra entra a coisa. parte criminal também da coisa, né? É, Quem é da área jurídica aí vai entender melhor, mas está infringindo o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Ó, vamos ter só mais uma pergunta, porque precisamos passar para a doutora. Bom dia. Bom dia. Eu queria entender melhor, no exemplo que o senhor mostrou, aquele cidadão, né? A câmera detectou ele quase já pulando, antes de pular Sim, o muro, muro. né, adentrar no condomínio. Qual a aproximação, né, preventiva a título de impedirmos esse assalto? A empresa, no caso, imediatamente, o operador está lá vendo, né, a câmera já detectou Uhum. aquele ato, o suspeito, então a empresa já mandaria Um apoio. apoio para coibir. Ah, Qual seria o próximo passo, né, para que é. a gente impedisse esse ato? Então, vê só, o sistema de monitoramento, ele não, por via de regra, ele é para detecção. Então, se ele detectou, é porque aquela ocorrência já está em andamento. É muito difícil a gente trabalhar assim com a prevenção mesmo, para impedir que aconteça, porque o sistema é para detecção. Se detectou, está em andamento. O que a gente pode fazer é minimizar os riscos, minimizar as perdas a depender do tempo de resposta. Nesse caso, quando você fala de acionamento de um apoio, eu imagino que é o tático, né, o ATM, que a gente chama, para desmistificar de vez, o ATM ele não é vigilante, ele não tem curso de formação de vigilante, não é exigido isso, e ele é um fiscal de alarme. Ele é quando antigamente a gente não tinha as câmeras para dar aquela pronta resposta imediata. Quando eu falo pronta resposta imediata, é porque o monitoramento já detectou. Então ele tem que acionar a contingência adequada. Quando não se tinha isso para filtrar através das câmeras, a gente mandava esse fiscal para fazer essa análise para ver se tem um indício de violação ou alguém suspeito. Nesse caso, com as câmeras, torna-se mais rápida a verificação e o filtro. Nesse caso, acionar a polícia e avisar para o cliente que está acontecendo. Até porque houve uma invasão, já é um crime em andamento. Alguém entrou num domicílio, numa área que não era para entrar, tá certo? Numa área particular, uma área privada. Então é polícia. O ATM vai para fazer essa fiscalização. Às vezes até já aconteceu e ele vai para resguardar o local para ficar vigiando mesmo, para que esse bandido não entre. Tem que avisar,
Eu oriento os nossos operadores a avisar após a contingência adotada, porque eu só vou te avisar do problema, é melhor avisar do problema e a solução, entendeu? Até para que você fique tranquilo e saiba o que é que está sendo tomado de medida. Houve uma detecção, assim, nessa área, já acionamos a polícia. É melhor, né? Tá certo? Gostaríamos de agradecer a Obrigado presença de vocês. Mohamed. Passem lá no stand da Planserve. Quem tiver mais Não. alguma dúvida, vai perguntar? Eu sou Mari Santa, já te conheço, né? Eu Sim. sou síndica do Vila Real. Eu estou com um problema hoje que seria a velocidade dentro do condomínio, tá? Sim. Nós temos quebra-molas, né? E a nossa velocidade máxima era 30 quilômetros, aprovamos agora 20 quilômetros. Mas as pessoas estão correndo muito dentro do condomínio. Aí minha dúvida, existe alguma câmera com inteligência artificial que eu possa medir esta velocidade? Existe, com certeza. certo? Existe sim. Existe Tá sim certo? e ela vai registrar justamente o Essa momento. semana foi atropelado até um gatinho, né? Nossa. Alta velocidade, né? E os moradores reclamando. Ou eu coloco mais quebra-mola, ou eu consigo uma câmera que vai detectar essa velocidade. É isso que eu queria saber de você. Eu acho que é bom ter as duas coisas. A câmera para a senhora, para aqueles ainda que insistirem, né? Ser A senhora ter o multado. registro, ser multado. E a senhora poderia colocar esses obstáculos, tá certo? Quebra-mola, às vezes piquetes em zigue-zague, para a pessoa realmente reduzir. Veja os piquetes, que são aqueles que colocam em zigue-zague, tá certo? Aí a pessoa realmente é obrigada a diminuir. É. Expõe o problema, né? Existe. Vão sim. Não. Os piquetes, os obstáculos. As barreiras que vão Barricada. ficar no chão, sim. Aqueles cavaletes. Tem condomínio que eu faço horizontal que eles colocaram os cavaletes em zigue-zague. Então, não tem como correr. Senão vai atropelar os cavaletes todinho, vai se arrebentar. Então vamos usar a inteligência a nosso favor, síndicos. Olha aí, até medindo velocidade de carro tem como, viu? Bora botar esse povo. Vamos lá? Agora a palavra com o Marcos Galvão, vai ter sua palestra. Pessoal, e aí? Vocês estão bem? Não, é? Eu sempre digo, quando alguém pergunta se eu estou bem, eu digo, Eduardo sabe, diz, num dia bom estou bem, num dia ruim estou bem também. Então vamos lá, eu vou falar um pouco de tecnologia, pode passar, e inteligência artificial. E aqui eu vou falar um pouquinho porque quando eu olhei lá as questões só tinha lá técnico em edificações. Mas eu sou especialista em segurança da informação, sou engenheiro de prompt e também eu sou especialista em arquitetura de sistemas, certo? E sou um apaixonado por tecnologia. Desde 1995 eu trabalho com tecnologia lá na casa da minha tia, dando trabalho a ela, né? Era moleque e aí só tia tinha computador e era eu lá em cima do computador. Eu também fiz outros cursos, eu tenho um CRC de contabilidade, tenho um CRT de técnica em edificações, mas não serve para o momento. Pode passar. Vamos lá, introdução, tecnologia. Eu tenho uma dificuldade grande de explicar às pessoas. Aliás, eu vejo uma dificuldade grande das pessoas de entender o que é tecnologia. As pessoas associam tecnologia a uma coisa nova, a uma coisa que atraente, aquelas novidades, né? Dizem até novidades tecnológicas que apareceram. E não é bem assim. Tecnologia é bem mais simples. Aqui ele tem tecnologia está presente na nossa vida, cotidiano, evolui constantemente desde a invenção do carro, do papel, da roupa e o fogo. O fogo é uma tecnologia? É sim. E vocês querem saber como é que você identifica uma tecnologia? A gente aqui com o Mohamed, a gente viu várias coisas tecnológicas. Mas por que elas são tecnológicas para a gente?
e uma palavra bem simples que define tudo é facilidade. Se tal coisa facilitou a sua vida, ela é uma tecnologia. Então vamos lá. O fogo facilita a vida do homem? É tecnologia. A roupa facilita, né? Eu estou aqui de meia, certo? A contragosto da minha senhora. Ela disse que isso é brega, mas para mim é confortável, certo? E facilita muito botar o pé e tirar o pé do sapato. Então, volta aí só um pouquinho. Nós temos o papel, a escrita, o carro. Tudo isso facilita a minha vida? Facilita, né? Agora vamos pegar o seguinte. Quem tem carro aqui? Certo. Quem dirige? Quem dirige não tem carro. Aqui. Pronto. E quem não dirige? Não dirige. Pronto. Como é teu nome? Adriana. Se eu pegar a Adriana e entregar o meu carro é um Jeep Renegade. Eu entregar meu carro a ela, vai facilitar a vida dela? Vai complicar a vida dela. Agora, se eu entregar o carro a alguém habilitado que saiba dirigir, facilita a vida dele? De sair do ponto A ao ponto B. Então, percebe que tecnologia tem a ver com facilidade. Não adianta você estar usando o chat GPT, não adianta você estar usando as câmeras que Mohamed falou. Se você não desenvolver o conhecimento para isso, e esse conhecimento que facilita a sua vida para utilizar a tecnologia. Senão ela deixa de ser tecnologia para você. Uma coisa só é tecnologia para você se você sabe usar. Só é tecnologia para você se facilita a sua vida. E por isso a gente tem que aprender. E me digam se é ou não é. Uma das maiores dificuldades, eu sei disso porque há 30 anos eu trabalho com professores, com síndicos, com vários profissionais. O maior problema que a gente tem é o medo do novo, da tecnologia nova, o receio ter que aprender toda uma coisa, é ou não é? Então, quando a gente começa a pensar assim, diz, eu tenho medo, tenho receio, tudo e tal, mas a gente não pode pensar dessa forma. A gente tem que pensar o seguinte, eu aprendendo isso vai facilitar a minha vida. Certo? Pode passar. Aqui, verdadeiro significado. A tecnologia deve facilitar a vida do usuário. Quando isso não ocorre, o que deveria ser uma solução torna-se um quê? Problema. Um exemplo claro é o uso de smartphone por idosos. Você pegou um idoso que nunca pegou em telefone, nunca teve necessidade. Você entrega o smartphone para ele, não vai fazer diferença nenhuma. Vocês têm que entender que tecnologia... Lembra da primeira tecnologia, uma das primeiras tecnologias, o fogo. Certo? Pouca gente considera o fogo como tecnologia. Ou a roda. Mas são tecnologias. Vocês têm que pegar da essência. E hoje a gente está tendo uma mudança muito grande, principalmente com a inteligência artificial, e as pessoas estão meio que perdidas. Às vezes as pessoas se acham muito atrás dos acontecimentos de hoje. Mas pelo contrário, se você pegar na essência, você vai entender que eu não preciso aprender todas as tecnologias, eu preciso aprender as tecnologias que facilitam a minha vida. Tecnologia é pessoal. Ok? Pode passar. As 3 leis. Eu fiz essas 3 leis para chamar bem a atenção de vocês, para que vocês entendam. A primeira, tecnologia é sempre influenciada pelo contexto e pelas necessidades do usuário. Veja, eu quero sair do ponto A para o ponto B, eu tenho que pegar o carro, eu tenho que saber dirigir o carro. Eu quero ver o meu e-mail, eu tenho que saber olhar o e-mail no smartphone, eu tenho que ter esse conhecimento. Se eu não tenho, então não posso.
Lei 2. Quando a tecnologia não facilita a vida do usuário, ela perde sua essência, sendo crucial soluções tecnológicas que atendam reais demandas a quem utiliza. Então não adianta eu passar para vocês a inteligência artificial para todo mundo, entregar tudo a vocês e vocês não poderem utilizar. Por quê? Porque não aprenderam. Vocês têm que começar do começo. Adquirir tecnologia implica também adquirir conhecimento. Exatamente. Pode passar essa. Eu só tenho 15 minutos, pessoal. Eu queria ter mais. Então, eu tenho uma Alexa. Eu tenho uma Alexa e eu pedi para a Alexa. Alexa, manda um e-mail para mim. Aí a Alexa foi e disse, eu não posso fazer isso. Alexa, mande um e-mail, aliás, faça um evento na minha agenda. Infelizmente, eu não tenho condições de fazer isso. Ela só tem essa resposta. Agora, se eu disser, Alexa, toca forró, ela toca. E quem me ajudou, a Alexa? E o pessoal chamava Alexa de inteligência artificial. Aí vocês vêm para um outro contexto, que esse é o principal motivo que está aqui na palestra, que é o seguinte. MCP. Vocês em 2022 houve o boom da inteligência artificial, certo? Foi uma revolução. Todo mundo viu aquilo e as pessoas nem sabiam do que se tratava direito, achavam que era o fim do mundo. Existe outro que começou no início desse ano, que é o MCP. Quando a gente fala de câmeras, as câmeras aqui elas aprendem, né? É o Deep Learning, Machine Learning, aprendizagem de máquina. E o que é que acontece? Se ele passar de um ponto para o outro, aí avisa, ou dá o alarme. Mas o alarme é a quem? Com o MCP você vai poder. O cara tá ali, pulou, o MCP vai mandar um e-mail, você configura. Para ele mandar um e-mail, para ele avisar a polícia, para ele mandar um WhatsApp para o síndico, você configura tudo isso. A câmera precisa ter essa tecnologia? Não. Você bota a saída da câmera direto na inteligência artificial. Mas isso vai sair caro. Não, sai mais barato. Como mais barato? Porque você está usando uma coisa que a gente chama de API. Mas isso é complicado. Não, é bem mais simples do que se parece. Mas eu aconselho você contratar um profissional para fazer a coisa mais rápido, né? E o custo não é alto. Pode passar. Pronto. Aí aqui eu tenho algumas coisas, um gestor multifuncional, que é isso que eu estou falando. A inteligência artificial ela vai acabar. Anotem isso, MCP. Anotem. E vão pesquisar sobre isso. Vocês vão ver que é fantástico. Essa é a nova revolução da inteligência artificial, onde você pode associar a inteligência artificial com qualquer outra tecnologia. E-mail, você pode associar. Agenda, você pode associar. Qualquer coisa. Fazer o WhatsApp, o Telegram, você pode associar. Pode passar. Pronto, aí nós temos aí chatbots, resumo de atas. Você pode fazer uma gravação, gravar o áudio e mandar ele e jogar no WhatsApp e mandar ele fazer o resumo da ata. E ele devolve o texto no próprio WhatsApp. Pode ser feito isso. A análise preditiva sobre coisas no mundo financeiro do condomínio, certo? Eu tenho tabelas, planilhas, tenho tudo ali, e você pode fazer com que ele, na hora que eu entregue, seja por WhatsApp, tem que ter um canal de recebimento, tá certo? O MCP é aquela coisa, eu tenho que ter um canal que a inteligência artificial vai receber a informação para poder trabalhar e devolver. Quem conhece aqui o que é IPD?
Quem já viu introdução de processamento de dados? Fez curso de informática, aquele curso? Pronto. IPD, introdução de processamento de dados. Tem entrada de dados, processamento de dados e saída de... Não. Saída de informação. Não pode, é a mesma coisa. Entrada de dados, eu estou com a tora de madeira aqui. É o dado. Processamento é a transformação. Eu estou transformando a tora em uma cadeira. Quando sai a tora? Não, sai a cadeira. Por isso, entrada de dados, processamento de dados e saída de informação. A informação é o dado útil. Então, o MCP ele obedece isso aí. Você entra com o dado, ele processa, a inteligência artificial processa de maneira magnífica e entrega o que você quer. Pode passar. Então, aqui, nós temos a segurança inteligente e reconhecimento facial. Pessoal, quando o Mohamed falou que tem limites, não tem mais esses limites. Dependendo das tecnologias que você combina, não há mais esse limite. O que ele quis dizer é que há limites nas câmeras. Aí sim, nos equipamentos. Mas se você construir um sistema de MCP feito, vai receber os dados das câmeras e ali você vai poder devolver essa informação para quem for, para a polícia, para o síndico, para quem for. Certo? É bem recente e muita gente está fazendo, inclusive o ChatGPT já tem. Vocês vão, quem tem conta aqui no ChatGPT paga. Pronto. Procure conectores. Vá lá e procure conectores. Vai ter o conector do Gmail, conector da agenda, conector do Canva. Todos os conectores lá para você utilizar aplicações fora do ChatGPT. Ele vai, se comunica com todo mundo. Aí agora eu vou explicar para vocês o que é MCP. Eu gosto de dar o exemplo e depois explico. MCP, ele é um protocolo, certo? É um protocolo. É as regras que as aplicações têm que seguir para poder a inteligência artificial poder trabalhar com ela. Então, esse protocolo facilita muito a vida da gente e tá aqui, ó, metodologia, o MCP conecta as ferramentas de inteligência, dados, automação, o que você quiser. É possível fazer, só é criar o protocolo. Todas as empresas estão criando protocolo MCP hoje em dia para se comunicar com inteligência artificial. Hoje em dia, vocês lembram do filme Homem de Ferro? Ou o filme Her, ou Ela, né? Onde o cara conversava com o computador dava aquelas soluções inteligentes e faziam tudo isso. Pronto. Vai ser a comunicação como se fosse com uma pessoa. E pode passar. Conclusão. Tecnologia como meio, tecnologia sempre o meio, nunca um fim. O que importa é o que você faz com ela. A gestão condominial do futuro deve focar na liberação de tempo para as ações humanas. Pode passar. Muito obrigado a vocês. Aí tem ali meu site, meu e-mail. Pode passar. E eu tenho uma surpresa para todo mundo agora. Eu tenho aqui 3 cursos para vocês. Quem me seguir no Instagram e falar comigo no direct e fizer um comentário em qualquer postagem minha, vai ganhar um dos 3 cursos. Se você chamar outra pessoa, ganha 2. Se chamar 3, ganha 3 cursos. Tem aí as etapas, tirem foto, façam o segmento e vocês vão lá. E façam isso porque me disseram que eu tinha que fazer, certo? Me disseram que eu tinha que fazer porque meu Instagram, eu não gosto de Instagram. Agora eu tenho que fazer as publicações, fazer no Instagram. Então vai ter um monte de publicação já gravada. Já vou começar a postar. E aí vocês pegam e vai ter lá
curso de inteligência artificial, empreendedorismo e gestão de RH. Eu separei esses 3. Eu tenho mais outros cursos. Quem quiser no direct pode falar comigo, tá bom? Então, pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu espero que tenham mostrado um pouco de tecnologia, como é que funciona e também as novidades que está hoje, que a gente pode associar a segurança do condomínio, ao trabalho do condomínio, seja gestão financeira, contábil, o que vocês quiserem, tá bem? Muito obrigado. Agradecemos a participação de Marcos Galvão. Agora chamamos a doutora Robéria Moraes, com sua oportunidade. Foi. Tá vendo, pessoal? Quando a pessoa não sabe usar a tecnologia, não ajuda, não funciona. É importante, né? Por isso que eu me casei com você. Diga se não é complicado o que ele falou. Não é. Não é mais fácil a gente dizer assim, Marcos, resolve aqui pra mim. Ele fala, tu sabe fazer. Eu digo, mas eu tenho você, não preciso, né? Pessoal, bom dia. Eu gosto de iniciar com um levante. E já estou avisando que é para de primeira já ficar bonito. Então, vou fazer. Alô, nação condominial. Você vai fazer como? Com muita energia para poder a gente começar com energia bem lá em cima. Quando a gente está feliz, aprende mais rápido. Então, bora lá? Bora? Então, vamos lá. Alô, nação condominial. Agora! E antes. Rapaz, eu preparei o pessoal para ficar bonito assim mesmo, podendo fazer. Tô rápido demais, né? Tá bom, então, vamos lá. Vamos lá. De lá ou de cá? Tá bom, então vamos lá. Alô, nação condominial! Ficou bom? Pessoal, quero parabenizar, antes de mais nada, os senhores por estarem aqui hoje, um sábado, depois de uma semana corrida, trabalhosa. A gente poderia estar hoje descansando, estar com os nossos filhos, estar curtindo uma praia, mas a gente está aqui aprendendo. Então, uma salva de palmas para vocês. Digam assim, eu mereço. Agora uma palma tem que ser uma palma com mais força. Palma com... Palma. Diga, eu mereço. Eu mereço. Eu estou me esforçando porque eu quero crescer e avançar e evoluir. Não é isso? E depois das brilhantes apresentações, eu vou trazer um pouquinho de prática. Né? Falamos muito aí de IA, de inteligência artificial, de tecnologia. E o que vem assim, né, com essa questão toda e a questão de LGPD? E a questão na prática? Como isso tudo está se adaptando à rotina, ao direito? E aí, quando fala LGPD, você pensa o quê? Né? É igual o caviar de Zeca Pagodinho, né? Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar, né? Agora, na prática, o que é que eu percebo? Tanto dando orientação para os meus clientes, né, eu estou falando de uma forma resumida, grotesca, tá, pessoal? Não é que é somente isso, tá? Não é estritamente isso. Então, assim, tanto passando a orientação para o pessoal, como também quando eu estou no outro lado, né? LGPD, basicamente, é o quê? Virou desculpa, né? Chega um morador e diz assim, eita, eu estou querendo acessar os livros de prestação de contas. Aí o pessoal disse, eu não queria fornecer nada. Diz que é da LGPD que não pode fornecer. Não é assim? Né, doutor Wander? Você não viu ainda essa desculpa? Não, diga para eles, ó, tem LGPD aqui, a gente não pode não. Mas, aí se eles perguntam assim, e aí, que não é meu? Você fala, não, é porque tem os inadimplentes, tem os dados sensíveis, né? A gente tem todo, né, para poder orientar o pessoal. Em resumo, a LGPD está sendo usada no dia a dia como desculpa, não é? Ou ao menos é essa a sensação que traz. Fui, né, buscar um pouco de problema para trazer para vocês, para poder a gente aprender um pouco e se preparar para quando acontecer com a gente já está sabendo o que fazer. E a questão é o seguinte, por exemplo, imagens. Um caso prático.
que aconteceu, no caso, no condomínio meu. Que a gente diz assim, a gente orienta assim, ó, se o condomínio, ele tem regras, segue a regra. Se não tem, aí a gente pergunta o que é que o síndico se sente confortável, que a gente que é advogado, a gente é assim, a gente tem um equilíbrio entre o que pode fazer e o que o cliente quer, né, para poder ele fazer de forma confortável. Aí ele disse, olha, doutora, nesse caso, a síndica disse assim, doutora, eu não quero dar, não. Eu digo, tudo bem, então manda ele para a justiça, ou por meio da autoridade policial, ou por meio da autoridade judicial. Aí o cara prontamente foi lá na delegacia, fez o boletim de ocorrência, informou que tinha vídeo e fez a solicitação do vídeo junto ao condomínio. A gente, com a cautela, porque ele era do contra, né? Aquele pessoal do contra que, quando não tem problema, cria, que é para infernizar a vida do síndico, né? E quando tem um problema que ele pode usar, ele vai usar com toda a força, que é para poder atormentar a vida do síndico, né? Então, ele veio com o ofício, né? A polícia trouxe o ofício, a gente solicitou o drive, com o drive pronto, disse, ó, qual é o canal que a gente entrega? Aí ele disse, não, pode mandar pela vítima, né? Essa pessoa foi vítima do furto, né? Pode mandar. Aí a gente fez, não, doutor, a gente quer entregar diretamente em mãos da autoridade policial. Aí ele fez, então vem aqui na delegacia e me entrega. A gente foi lá, com toda a cautela, entregou. Então, o recibozinho que a gente entregou, não, precisa não, tá entregando. Não, é porque senão, como é que eu presto conta? Eu presto conta, doutor, tem que me dar. Ele, tá mandando, tome. Aí, beleza. Não foi 1 hora. As informações estavam aonde? No grupo de WhatsApp, porque eu não sei se por amizade ou o que foi que aconteceu, a vítima pegou as informações e jogou no WhatsApp. Aquela cautela todinha que a gente estava tendo não serviu de muita coisa. Qual é a conclusão que foi a aprendizagem que a gente teve com isso? Esse procedimento aí pode até trazer um resguardo para o condomínio, no sentido de que a gente entregou para a autoridade policial, porque a gente teve a cautela de pegar a documentação e fazer os procedimentos. Mas, politicamente, para aquela parte da dor de cabeça, do inferno que ele faz lá, resolveu? E se nessas imagens tiver gente, aquela cautela a gente teve, mas a outra, dor de cabeça, de explicar e todo o desgaste, resolveu? Não. E o que é que a gente percebe que resolve na prática? É um termozinho, que eu, como eu costumo dizer, não é santo, mas opera milagres. Tem alguns procedimentos que não é santo, mas opera milagre. Esse é um deles. É um termo de responsabilização. Nesse termo de responsabilização, lá vem dizendo, tem algumas informações básicas, dizendo, né, que as informações ali contidas, pode ter dados, nananana, e diz o que acontece se essa pessoa usar de forma indevida. Que é para usar para a autoridade policial ou judicial, se ele usar extrapolando esse limite, o que é que acontece? A gente coloca, quando a gente está fazendo regimento interno, a gente já coloca essa regra lá. A gente explica, bota lá, né? Para ter acesso às imagens, a pessoa tem que fazer a solicitação, informar dia, hora e o motivo. Por exemplo, estou solicitando as imagens porque nesse caso específico, né? Porque foi roubada minha bicicleta. Então ele diz o local mais ou menos que ele acha que aconteceu para poder a gente verificar. Uma vez que chega a informação, a gente vai analisar, ver se ali foi captado, foi identificado algum problema e o problema que ele está dizendo. Por quê? Porque tem muita gente que diz assim, eita, eu queria as imagens e tal, porque eu deixei minha bolsa na portaria. Isso é real, aconteceu. Aí a gente vai lá olhar. Mas não é esse o caso, não. Né? Mas não era esse o caso não, que eu ia contar, não. Nesse caso, não. Nesse que eu estou contando, a pessoa disse que foi porque roubou uma bolsa. A gente foi lá verificar. Quando a gente verificou, não encontrou nada.
Somente o marido dele entrando com a amante no condomínio. Só isso a gente encontrou. Mas a bolsa dela não foi roubada, entendeu? Então, ela não estava querendo a imagem para fins de identificação do suposto roubo que ela falou que tinha. Ela estava querendo para pegar o marido com a amante, ou não sei se para pegar o flagra, para saber quem era a mulher, entendeu? E, inclusive, depois, quando a gente chegou, eu disse, olha, não tem informação não. Aí a pessoa disse assim, olha, eu vou ser sincero, eu não vou mentir não para você. Aí o que foi? É porque meu marido está me traindo, eu quero saber com quem é. Aí a Cíntia chegou para mim, doutor, e agora o que é que eu faço? Eu digo, o problema é teu, resolve. A minha parte eu já resolvi, já disse como é que tem que fazer. Mas, enfim, ela disse, eu já sei já. Então, assim, não sempre aquela solicitação é para o FII que quer. E uma mulher que ela foi traída, nem todas ficam no seu equilíbrio. Ela vai usar, ela vai expor. E quando o condomínio não tem a precaução, ele pode se colocar em vulnerabilidade. Então, trazendo agora para a questão de problema no mundo jurídico, de casos que chegaram na justiça, falando nesse que a gente abordou da bicicleta, né, do rapaz que a gente forneceu por ordem da autoridade policial, e a questão que a gente nega falando da LGPD, né? Porque muita gente faz assim, doutor, eu quero uma imagem tal. Aí o que é que o pessoal diz? Não vou fornecer porque tem criança na imagem. Não vou fornecer porque tem terceiros que não estão relacionados ao problema. Como eu disse, a LGPD é usada para dar desculpa, né? Na prática, a gente vê isso muito no dia a dia. Então, tem uma decisão recente que aconteceu, inclusive, aqui no estado de Pernambuco, onde foi solicitada a imagem para o síndico e o síndico não forneceu a imagem, alegando justamente isso daí que eu acabei de dizer, né? Que tinha outras pessoas, enfim. E o juiz condenou o condomínio a pagar um dano de R$ 2.000 por não ter fornecido a imagem. Nesse caso específico, a pessoa que solicitou estava solicitando para identificar um gato. O gato dele perdeu, sumiu, fugiu, um pet, né? E ele queria as imagens para poder ajudar a buscar, e não foi fornecido. E o juiz entendeu que não foi razoável a negativa. Não teve razoabilidade na negativa do síndico, porque existem outras formas dele fornecer a imagem sem comprometer aquela parte que ele alegava estar protegendo, né? Ele pegar só as imagens que aparecia o gato, por exemplo, ele desfocar o rosto, enfim, ele passar uma narrativa, mas não houve uma colaboração. Aí a advogada é curiosa, eu fui para pesquisar o que foi que aconteceu, aí existia um conflito interno entre eles, porque existia também um processo do condomínio contra os moradores, porque eles instalaram grades, enfim, existia um conflito interno. Trago isso para destacar o seguinte, todo mundo aqui é humano, não é? Não é? Todo mundo é humano, né? Fica por enquanto, né? Porque a gente já vira máquina, né? Mas todo mundo aqui é humano, falando sério. E a gente tem sentimento, a gente é feito de carne, a gente é feito de sangue. Tem hora que o sangue ferve. E tem hora que a gente vê uma oportunidade de se vingar numa pessoa, a gente quer ir com tudo, né? Porque a gente é assim, a nossa natureza. Só que a gente tem que ter e usar a razão, a racionalidade. Né? Eu não sou gente boa, não. Eu sou um anjo, né? Nas assembleias eu sou um anjinho lá. Tá vendo? Vou pro céu, direto. Aí, só que é o seguinte, pessoal. Você tem que usar da racionalidade. Você quer fazer o mal, mas faça o mal certinho, né? Direitinho, dentro da legalidade. Por quê? Porque depois não se reverte contra você. Nesse caso, o síndico foi negar. Ele não foi inteligente, porque ele poderia pegar até dado o que é de César a César, né? Ele não tá procurando, não é? Pronto, tá aqui. Até para demonstrar que ele tá aqui, no nível de superioridade, não tá com picuinha, e o que é da pessoa, ele tá dando a da pessoa. Mas aqui que ele tá errado, que ele tá botando coisa na área comum, que ele tá atrapalhando na fachada, ele tinha que corrigir. Até para diferenciar e você se colocar na posição que vocês têm que ser, que é o quê? Profissionais, entendeu? Então, cuidado com isso, para não ter problema, porque a gente já tem decisões nesse sentido.
E a outra questão também relacionada à LGPD e relacionada à imagem, e agora relacionada também, mas de uma forma mais atuante, da autoridade, né? Num condomínio também, 2 moradoras foram à via de fato. Esse condomínio dá um problema que só a graça. Mas, enfim, é uma resenha aí. Então, elas foram a vias de fato nas áreas comuns. Vou focar só nesse problema, porque senão a gente conta... É história para a gente passar amanhã aqui conversando e um monte de questões técnicas, jurídicas para a gente abordar. Mas vamos lá. Eu acho que eu tenho ainda um tempinho, né? Tô falando rápido. Tá vendo? Faz assim, mais ano, minha gente. Então vamos lá. Essa questão desse condomínio, as 2 foram a vias de fato. Foi aquela confusão, chamaram a polícia, o síndico era um síndico profissional, não morava lá, chegou logo na sequência. Na confusão, não acionaram o jurídico, vê? Que coisa, tem um jurídico. O jurídico, né, sou eu, ainda sou eu. E vai continuar sendo. Aí, o que foi que aconteceu? Não acionaram o jurídico. Né? Um morador, outro me ligou, doutora, está acontecendo uma confusão aqui, tarará, tarará. Eu passei as orientações para esse morador, que inclusive era do conselho na época, mas o síndico não me acionou, o subsíndico não me acionou, não pediu orientação do que fazer. Aí você imagina o quê? Eu também não liguei porque eu estava entrando na assembleia, né? Você imagina o quê? Já resolveu que chamou a polícia, foi todo mundo, e amanhã ele vai ligar para mim, vai perguntar, eu vou passar as orientações. Ele está se virando, porque não me ligou, né? Ok. Beleza. No outro dia, ele vai no escritório para contar o que aconteceu e para alinhar, né? Primeira coisa que ele diz é assim, doutora, veja só, a gente está com um problema sério. Aí eu, qual é o problema? Ele fez, olha, o policial chegou lá e disse assim, olha, tá vendo aqui as 2 envolvidas na briga? Pronto. Tem aquela câmera ali? Tem. Pronto, pega a imagem das 2 e dê para cada um e fazer o BO. Aí eu digo, o senhor não deu, né? Ele fez, seu doutora, lógico que eu dei. Eu digo, deixa eu dizer para o senhor, o juiz, não tem um juiz que dá a canetada? Tem. Quando ele diz assim, faça tal coisa, o que é que Robéria, quando não quer fazer, faz? Eu recorro, eu apelo, eu vou lá, me ajoelho, faço qualquer coisa, mas eu não faço. Eu vou para o tribunal, eu não faço. E porque o senhor, um policial de boca, que a gente nem beija mais de boca, nada de boca, o senhor fez. Por que o policial? Eu digo, meu Deus do céu, não me diga isso não. Enfim, a louca que estava brigando com... O quê? Ele disse o quê? Eu não disse nada. Viu? Porque eu vou pro Célio atrapalhando minha palestra. Você é ajudador, meu amor. Você é tecnologia, ajuda. Facilidade. Sim, senhora. Sim, senhora. Então, tá vendo até? Sim, a doida pegou. Doida com atestado igual ela mesma, se auto-intitula nas redes sociais, tá? Ela não é doida, né? Desculpa, pessoal. Retiro o que eu falei. É pessoas com problemas. Só que ela realmente dá trabalho. E eu acho que ela usa isso a favor dela, entendeu? Ela foi na internet e jogou as imagens na internet. Com criança, na área comum, com todo mundo ao redor. Não foi legal? E ele tava louco. Eu digo, o que é que eu faço agora? Eu digo, o senhor reza. O senhor reza. Não, doutora, é sério. Eu digo, não estou brincando. Você vai rezar para que ninguém coloque o condomínio na justiça. Entendeu? Não. Não sei se ele rezou. Mas ele saiu de lá arretado, reclamando para o subsíndico. A gente vai no escritório da advogada e ela para escutar esporro. Eu digo, foi, ele disse isso, foi, porque ele não veio antes para poder não escutar. Enfim, mas depois. Então. Mas, só para lhe ajudar, né? Mas a gente encontra lá muito síndico que faz a barbeiragem e só vem avisar para a gente depois que o problema tá lá. Não vem, tem síndico que não vem. Ó, doutora, eu posso entregar a imagem ao policial? Não diz isso.
E a gente tem a maior dificuldade com isso, porque o advogado é quem orienta, direciona, né? Como é que você deve lidar aí, principalmente nesses casos. Pois é, depois a culpa é do advogado, que agora aprenderam a botar a culpa no advogado, né? Mas cadê o advogado que não viu isso, né? É bem assim. Esse caso específico daí, a gente também já teve situação semelhante abordada, inclusive no Tribunal de Justiça de São Paulo, onde foi julgado procedente, né, para dano a questão de divulgação, compartilhamento de informações de forma indevida nas redes sociais. Então, tem também decisões nesse sentido. Então, aqui, a tecnologia é uma ferramenta muito boa e ela deve ser usada para benefício da coletividade, como a segurança e a proteção patrimonial. E é nesse sentido que a LGPD vem a agregar, né? E, apesar dela ser usada para dar desculpa e, às vezes, para atender um desejo pessoal, ela tem que ser usada com cautela. E ela é uma ferramenta, mais uma ferramenta importante para o síndico, assim como o regimento interno, assim como as regras que a gente está ensinando aqui. E, para finalizar, deixa aqui, não preparei a parte de tecnologia, né? Casa de Ferreira, espécie de pau, não preparou. Faz de novo. Vai fazer. Tá vendo? Não preparou o link. Vocês também não ajudam, né? Mas a gente desenrola aqui, pessoal. Basta pegar, ir no Instagram e começar a seguir advogada.condominial. Vai no meu direct e bota, doutora, eu quero o modelo da advogada.condominial. Certo? Tá uma mulher bem bonita lá, altamente maquiada, sem filtros, sem inteligência artificial. Tá? Eu posso comprovar. Pois é, suspeito. Então, vão lá, advogada.condominial, me segue e vai no direct e pede, doutora, manda o termo de compromisso para fornecer as imagens. Eu vou mandar para vocês esse modelinho para vocês usarem lá no condomínio de vocês. Particularmente, eu recomendo que use esse, ele é preferível, porque traz um impacto maior para a pessoa que você está recebendo. Porque, como eu falei, quando você vai para a autoridade policial até judicial, meio que eles não sentem esse impacto da responsabilização ou não têm a consciência de que tem essa responsabilização. E até hoje, amanhã eu posso encontrar um doido que... Mas até hoje, na prática, na minha vivência, no dia a dia, ela tem mais efetividade do que pela autoridade policial. E outra, nós, quem é síndico? Síndico, bastante síndico. Advogados, pronto. Então, nosso papel é de ser facilitadores. E, sinceramente, quando a gente diz, vai na autoridade, só se a gente quiser dificultar mesmo a pessoa para ganhar tempo, enfim, né? A estratégia não vem, é a parte. Mas, assim, se vem uma pessoa que é uma imagem, fornece logo, manda assinar o termo, ele vai estar consciente, vai ter notificado, você fez sua parte, você se resguardou e resolveu aquela questão, tá certo? Então, ele funciona muito bem no dia a dia. Na calçada do condomínio, fornecer as imagens para o pessoal que pede, né? Aí pode botar o termo também. Já teve situação que o pessoal, tipo, teve um carro roubado, alguma coisa lá na frente, aí a gente bota o termo também. Nesse caso específico foi por intermédio de um morador. Mas você pode também colocar e restringir para aquela questão da ocorrência. É uma gentileza muito grande quando o condomínio não dispõe de uma pessoa para ficar lá fiscalizando, né? Nesse caso da bicicleta, por exemplo, ele também não sabia a hora que tinha ocorrido. O que foi que a gente... Nesse caso, ele era morador, tá? Era morador. Então, a gente fez, olha, não tem como a gente fazer uma vasta pesquisa. Você não sabe dia, não sabe nada. Então, para lhe ajudar, e olha que ele era da oposição, é o que eu estou dizendo, a gente não leva para o coração, a gente deixa ele se enforcar com as próprias, né? Ele se enferra com as próprias mãos. Então, eu disse, olha, é o seguinte, não tem, mas eu vou lhe ajudar.
certo? Aí ele, tá bom, doutora, como? Eu digo, olha, eu vou deixar você ficar aqui, o porteiro está aqui fazendo o trabalho dele, estava monitorando, vou deixar você ficar olhando as imagens, né, rodando, até você identificar. Aí ele ficou lá o dia todinho, né, e achou as imagens. Então, aí depois ele disse, "Ok." Aí a gente não deixou ele filmar, né? Aí o porteiro estava avisado, não deixa ele captar nada. Aí, quando ele encontrou, aí eu fiz, e agora? Eu digo, pronto, agora você faz o BO e pede que a gente envia. Entendeu? A gente fez assim com ele. Doutora, Doutora, deu tempo. aqui, ó, viu? É o meu, é? É, Menina, tá vendo porque eu casei com ele? Veja. O de baixo. É o de baixo, tá vendo? Vamos lá, queremos agradecer a presença dos dois. Mulher. Mulher, tem doutor Wander ainda. Ele vai. O Dr. Wander não, doutor Wander é uma sumidade. É. Ele aqui tem todo direito, pode vir, pode. É. Há risco de apanhar em casa, mas doutor Wander. Não, veio. Se você quiser fazer em conjunto, não tem problema, não. Como é que a gente faz no condomínio? Ou um ou outro. Mas se quiser botar os dois também, não visualiza o problema, não. Porque quando você tem a solicitação por meio de uma autoridade policial ou judicial, você leva para aquelas autoridades, entendeu? Aí eles não vão assinar termo que você está entregando para eles, entendeu? Aí o termo é mais para o próprio morador. Ou então até um terceiro que vem, você bota para ele assinar o termo. O morador, isso. É recomendado que se coloque no regimento interno. Quando vou fazer renovação, eu coloco lá a regra. Essa regra e tem outros também. A questão de acessibilidade, da facial, obrigatoriedade ou não, que foi abordada aqui, é porque a gente não consegue abordar tudo, né? Mas qualquer coisa eu converso com vocês lá fora. Então, assim, é interessante colocar sempre no regimento interno. Teve alguém que perguntou, eu levo para a Assembleia. É interessante você, para se resguardar, que eu sou uma pessoa que dá desculpa de todo jeito, sabe? Agora, desculpa legal. Como? Tudo você bota em Assembleia. Por quê? Porque quando vir aí você prepara a Assembleia para sair o resultado que você quer, né? Que você não é bobo, né? Aí quando vem um pessoal, mas veja isso daqui, aí você faz, eu entendo você, mas foi o pessoal que decidiu, eu tenho que cumprir. Entendeu? É todo de mãos atadas, não é você que está dando não, entendeu? Então a Assembleia é uma excelente ferramenta para você no dia a dia, entendeu? Então, que ela já está ali, eu não posso deixar a buchuda passando, né? Não pode. Então, pessoal, para finalizar, costumo sempre finalizar eu costumo trazer umas palestras mais descontraídas com filme, mas essa daqui eu dei ênfase à questão prática. E nessa questão de câmeras, de todo esse aparato que nos traz poder de monitoramento, no caso mais especificamente, como diz lá no filme de Homem-Aranha, o tio Ben do Peter, é o seguinte, com grandes poderes vem o quê? Grandes responsabilidades. E para finalizar, trago um texto da Bíblia que reforça justamente essa questão. Está lá em Lucas 12:48, na parte final, que diz o seguinte: aqui muito foi dado, muito será exigido. Então, quanto mais poderes, condomínios e responsabilidades vocês serão exigidos. Tenha aí toda a racionalidade e a ajuda de profissionais para vocês se saírem das situações com elegância e com toda a pompa. Então, muito obrigada. Parabéns ao casal que veio de Recife diretamente. Tá vendo? Deixou os babies. Assovio, né? Para poder dar o tchan. Deixou os babies com a mamãe, né? E veio aqui passar conteúdo para vocês. Eu agradeço a vocês. Só para... Pessoal, quem quiser mais de um curso, aí manda a outra pessoa no próprio direct que você fez, certo? Para eu saber que você chamou outra pessoa. Pode ser também no pedido. Pode ser. Agora você traz o cadastro das duas pessoas. Aí ganha os dois cursos. Os três cursos, tá bom? É no de cima. Pronto.
Obrigada, doutora. Gostaria de convidar o nosso patrocinador, PB Gás, com sua oportunidade. A PB Gás está avançando. Manda para quem? Era para mandar para mim. A PB Gás está avançando aqui em João Pessoa, né? Vários bairros estão sendo perfurados pela tubulação do gás natural e ele vai aqui falar com vocês. Quero agradecer a presença da Next Auditoria, como sempre, participando. Veio de Recife também. Muito obrigada pela presença. Tem alguém cansado? Vou tentar ser bem breve, bem rápido. Só tenho 10 minutos que temos aqui rapidinho para falar. Mandei? Não mandei ainda. Baixei agora. Deixa eu só mandar. Oh. Mandar para Manu aqui. Já tem bastante tempo que eu conheço Manu. Manu desenvolveu um trabalho muito bacana aí com as Cínicas da Paraíba, né? E aí tá desenvolvendo outros projetos já agora, então tem bastante tempo que a gente se fala. Vou parafrasear, acho que o Marcos falou isso na fala dele e é muito importante. Então a gente tem que parabenizar vocês realmente pela essa disposição de estar aqui, né? Porque dia de sábado é um dia que a semana toda, né, na rua, cansativo, correndo, e vocês estão aqui para buscar conhecimento, conteúdo, isso é muito importante. E o papel da gente aqui é trabalhar para facilitar a vida de vocês realmente. Então, falar um pouquinho aqui de gás, mas nada técnico, nada de nada, apenas para que vocês conheçam canais e possam conversar com a gente, mas não vamos fazer um dia pesado, não vamos fazer nada técnico demais, tá? Não está chegando aqui. Tá só na tua tela. E é bem breve mesmo, muito rápido. É poucos slides e só pra gente bater um papo. Vou falar agora. Oi, pronto. Meu nome é George Ferreira, tá? Eu sou gerente de mercado residencial e comercial da PB Gás. Estou na PB Gás há 7 anos. E a PB Gás está no mercado residencial e comercial desde 2008, então já vão aí 17 anos. Tivemos um crescimento lento no início, realmente. Como o Mano falou, a gente precisa de rede de distribuição para poder chegar na casa das pessoas. Isso levou tempo. Hoje a PB Gás expandiu bastante sua rede. Nós estamos toda essa região de praia, desde o Cabo Branco e agora já chegou até o Porto de Cabedelo. Então toda a região de praia, do Cabo Branco ao Porto de Cabedelo, você já tem rede. A rede já subiu também, então Brisamar, Miramar, Torre. Chegamos no centro, o shopping lá do centro também já está abastecido. Enfim, a região cresceu bastante realmente e é assim como funciona. Passa um que já mostra a ideia. Então, a gente recebe lá o gás, é só para vocês terem informação disso, a gente recebe o gás de diversas formas. Esse gás é tratado e entregue a gente através aqui de algumas estações e aí chega para indústrias, para comércios, para residências, inclusive postos. E aí, falando um pouquinho de vantagem, para ser bem objetivo com vocês, qual é a grande diferença? Enquanto você tem tanques que abastecem alguns condomínios, o nosso chega direto por tubulações, então é uma conexão direta, não falha, não acaba, continuamente como energia elétrica ou como água, tá? Você não tem que necessitar de espaço, ou seja, você não ocupa espaço, dessa forma você ganha outro ali para mercadinho, para bicicletário, para sauna, enfim, para guardar material de limpeza, o que o condomínio necessitar. A área hoje é muito caro, então as construtoras, de um modo geral, já percebem isso. Vocês conseguem ver que o metro quadrado de João Pessoa tem subido bastante, condomínios aí de 20 mil, 25 mil reais o metro quadrado. Pense uma área de uma central de GLP de 10 metros quadrados. Ela custaria para o condomínio 250 mil reais. Então é isso para vocês verem o que é hoje o custo do metro quadrado. Aproveitamento total do gás, ou seja, você vai usar um período, vai trabalhar por leituras, são rodas específicas e só paga depois de consumir, enquanto que o GLP você abastece e paga antes de usar. E aí, praticidade, a gente já falou, né? Não precisa de trocar botijão, armazenar, carregar,
Aproveitando aqui rapidinho, o medo de alguns síndicos de levar PB-gás para os seus condomínios é: se houver rompimento na tubulação nas calçadas, quanto tempo esses meus moradores vão ficar sem gás? Excelente pergunta. Essa é uma pergunta muito corriqueira de assembleias, de síndicos. Vou falar um pouquinho sobre regulação mais na frente, mas já vou responder a Manu para antecipar esses debates. A gente é uma concessionária, assim como a Energisa, assim como a Cagepa. A PBGás é uma concessionária de serviço público e o serviço é regulado. A doutora advogada até sabe aí o serviço de regulação. Então, existem regras que a gente tem que cumprir e se a gente não atender determinadas regras, podemos ser penalizados ou multados pela agência reguladora do estado da Paraíba, né, a ARPB. Então, nas regras lá que são públicas e vocês podem acessar o regramento, esse regramento desde 2006, eu acho, a gente tem prazos de atendimento. Então, vazamento, por exemplo. Alguém acidentou a rua e está vazando gás. A gente tem que atender em até 1 hora. Ou seja, em até 1 hora, esse vazamento tem que estar sanado. Falta de gás, 4 horas. Ou seja, se o condomínio, um comércio, uma indústria, um posto estiver faltando gás, a gente tem que fazer o atendimento em até 4 horas. Então, nunca vai acontecer, nunca digo nunca. Mas aí eu volto a falar sobre o que é, por exemplo, alguns indicadores de fornecimento que tem na energia elétrica. Ou seja, os nossos indicadores são muito, muito baixos quanto a isso. Eu acho que até posso, não sei se algum condomínio aqui usa e vocês mesmos podem dizer por mim quando foi que faltou. Então, é uma coisa muito incomum de acontecer. O caso mais emblemático que eu tenho, e esse eu sempre falo, foi um acidente que a gente teve ali naquela rua da Mata, entre o Cabo Branco e a Barreira, né? E aí a gente teve um estouramento ali da Cagepa e a gente deixou de atender Barra do Cuscuz. Deixou de atender Josélio. Isso era 10 horas da manhã, mais ou menos, por ali. E aí eu liguei para... E quem teve que ligar para Josélio foi eu. Aí eu ligo para Josélio e digo: Josélio, nós estamos com um problema e tal. Aí ele: George, é o seguinte, a casa está abrindo, eu tenho reservas gigantes e eu não quero saber como é que vocês vão dar o jeito, mas vocês vão ter que dar o jeito. E aí eu peguei na orelha do povo lá e disse: ó, minha gente, 4 horas é o nosso normal, eu tenho que chegar lá e não, poderia chegar até 2 horas da tarde, né? 10 da manhã, 4 horas, 2 horas da tarde eu tenho que estar com isso funcionando. E aí é urgente. Aí, claro, tem formas de fazer, a gente tem, por exemplo, só para vocês entenderem, a chegada do gás, ela não é única, né? Ela não é unidirecional. Ela pode vir por um lado, vir por outro. Por exemplo, do bairro dos Estados, eu posso receber gás da Torre, eu posso receber gás do centro, ali perto do shopping. Como é o nome do shopping ali, meu Deus? É o shopping. Não do Tambiá, porque o Tambiá já é realmente a ponta de linha, mas é aquele shopping do Sebrae, shopping Sebrae. Ou seja, ali tem um posto de gás, mas ali tem um posto de gás e eu tenho outra pelo outro lado, baixo de. Ou seja, a gente consegue fazer essas ligações de malha de modo que é muito difícil faltar. Mas nesse caso dele, realmente teve um estouramento e era muito próximo a ele. A gente faz um pensamento antes, esses tubos são de plástico, podem ser amassados, a gente amassa o tubo para o vazamento, a gente faz o restabelecimento, depois solta de novo e o gás já volta. E a gente voltou em 1 hora e um pouquinho, e aí eu liguei para ele de novo muito satisfeito e disse: ó, era 11h30 mais ou menos, eu disse: ó, Josélio, voltou o gás aí, tá tudo ok? Ele disse: nem sabia, vou ver com o pessoal da cozinha aqui. Aí me ligou de volta: não, tudo bem, valeu, obrigado. Ou seja, é isso, é velocidade, é agilidade, a gente sabe que é a mesma coisa porque é o mesmo caminho. E o 0800, aí boa, eu que tive que ligar para ele, não foi ele que ligou para a gente, eu liguei para ele, não foi ele que ligando dizendo assim: Jorge, tá faltando gás aqui. A gente se anteveu e disse: ó, tem um problema, precisamos de tempo e vamos te atender. Mas ali do mesmo jeito que pode ser ele, veja que você passou na rua e sentiu o cheiro. Ou tá vendo mesmo que tá vazando. Você pode ligar no 0800 e esses prazos são os mesmos, é regulação. Não, eu quero dizer, foi um exemplo, é apenas um exemplo porque é o gasoduto da rua, mas ali tem diversos condomínios. E aí, deixa eu até falar, ele foi atendido assim como todos foram, era uma rede principal, não foi a rede dele que foi estourada, foi a rede principal, ou seja, ali tem diversos condomínios, a orla, eu não consigo dizer se todos são, mas eu garanto dizer que acho que 90% ali da orla é ligado, hotéis, então tudo foi desabastecido. Boa pergunta, mano, vou passar de 10 minutos talvez, ou então a gente nem vai à apresentação, porque aí fica tranquilo, eu acho que é bom esse bate-papo e essa troca de ideias, aí a apresentação pode até passar para eles depois, mano, isso é bobagem.
Boa pergunta. Como fornecedor, a gente não interfere na rede interna do condomínio. Ou seja, a gente fornece o gás. Então, o ensaio de estanqueidade não é feito por nós. Imagine que ontem até falou muito aqui sobre isso, né? O Roberto, o pessoal estava falando, não é um teste barato. Inclusive o Roberto mesmo disse, né? A gente não vende apenas o teste, a gente vende 2 serviços. É um teste e uma inspeção. Por exemplo, isso é o que o Roberto falou ontem para a gente aqui. Por quê? Porque o teste coloquei um manômetro, coloquei uma pressão, esperei 1 hora, deu tudo certo. Ok. Emito o laudo de RT. Isso é um serviço. O outro serviço é analisar a rede e fazer um relatório do estado daquela rede. Ou seja, tem vazamento, tem pintura, está passando espaço que não deve. Aí eu vou lhe dizer o que a gente faz previamente quando a gente vai chegar no condomínio. Para chegar num condomínio que não é abastecido, minha equipe própria faz vistoria em 100% dos condomínios. Para virar cliente da PB Gás, a gente faz uma vistoria prévia do condomínio e relata já ali para o condomínio falhas que a gente identifica. Falhas mais complexas e falhas menos complexas. Por exemplo, tubulação, como ele falou também aqui, acho que algumas fotos que o Roberto mostrou. Na mesma tubulação, no mesmo shaft onde tem energia elétrica ou processamento, ou dados, né? Dados, ali, cabos, fios. Não pode. A gente pede para separar. A gente não faz tudo. Tem coisas que a PB Gás consegue fazer para o condomínio e tem coisas que não consegue. Ou seja, eu consigo ajustar uma prumada, eu consigo trocar reguladores, consigo trocar válvulas, consigo fazer conversão de fogão, mas ensaio de estanqueidade, por exemplo, coisas que são da vida útil do condomínio do dia a dia, a gente já não faz. Então é só para entender que na entrada do condomínio, isso. Aí a gente faz essa primeira cheque geral e combina ali com o síndico, ó, tá precisando ajustar isso. Tem coisas que a gente pode fazer, como eu falei, na entrada do condomínio, a gente troca uma válvula, a gente faz a conversão no fogão, a gente troca um flexível, ajustes finos. Mas o geral, assim, a gente conversa muito com o condomínio. Boa pergunta de novo, foi falado ontem, de fato, também. Roberto falou uma coisa que eu não sei se eu vi na norma desse jeito que ele falou, mas o que ele falou que a norma identifica que o teste tem que ser feito a cada 3 anos. Por exemplo, existe uma norma específica de inspeção, 2 anos. Porém, o Corpo de Bombeiro, que é talvez o agente fiscal aqui, ou o CREA, pede que seja anual. Então, se ele é mais do que não é nem uma lei, porque uma NBR não é lei. Uma norma brasileira, ela é um caminho para você seguir. Ou seja, você pode ou não seguir uma NBR. Porém, se acontecer um acidente e você não estiver seguindo essa norma, aí você pode ser penalizado por isso. Então, a norma não é uma lei. E judicialmente, o juiz, quando verifica que não foi seguido a norma, ele já condena. Você pode não seguir, mas sabendo do risco que está correndo, porque lei é uma coisa que você tem que cumprir. Ou seja, lei da acessibilidade, falou dos menores, enfim, tem várias leis. Leis são regras ditadas pelo poder, né, pelo poder judiciário, pelos deputados, enfim. Não sou advogado, me desculpem aí, doutores, se eu estiver falando bobagem, mas uma norma, é uma diretriz, é um caminho de boas práticas a serem seguidas. E precisam ser seguidas, porque o juiz vai dizer, o perito é quem vai dizer agora, aí o perito vai lá e diz, ó, tá faltando documento X, Y, Z, e aí realmente vem a penalização, tá? Então e aí ensaio de estanqueidade, por ser anual, contratem empresas sérias, existe uma série de empresas aqui na Paraíba muito boas, a gente tem uma lista delas também lá, que a gente indica, porque a gente sabe que já fizeram um serviço para PB Gás ou para clientes da PB Gás, e precisa ter sim um engenheiro, né? Aquilo tudo que foi falado ontem, tem que ter, você estava aqui, você perguntou bastante, tem que ter um engenheiro lá que assina, não é só o cara da caneta não, é um engenheiro que seja da empresa mesmo, para você contratar uma empresa séria, para não estar fazendo coisa errada, tá? Agradecemos a presença de George. Já tão rápido, beleza. Você falou mais do que Silvio Santos, mas obrigada, tirou a as gente dúvidas aí. É a mesma coisa, né? A gente tá com a equipe de venda, tem 2 coisinhas só para falar para vocês rapidinho. A PB Gás, ela cresceu tanto, né, que a gente, de fato, sentiu a necessidade de ampliar a equipe de venda. Então, a gente tem, como é uma empresa de economia mista, eu tenho pessoas concursadas na empresa que vão ficar conosco sempre. A gente assinou agora, recente, um contrato de captação com uma empresa que está prestando serviço para a gente, então vocês vão ver gente mais na rua.
Tem uma nova IA aí com a gente fez um chatbotzinho lá também no site, vocês podem consultar. Uma coisa que estava na apresentação e que é muito importante falar, que a gente não falou, por exemplo, de tarifa. As tarifas são reguladas, as tarifas são isonômicas, ou seja, vocês não vão ver tratamento diferente para condomínio nenhum. Eu não negocio com condomínio A, B ou C, dando regras diferentes para condomínio, porque eu gosto daquele síndico ou daquele síndico, de jeito nenhum. Por ser uma concessão, o atendimento é igual e o preço é único. Você consulta no site, você consulta no Diário Oficial do Estado, enquanto que as outras empresas chegam e dizem, não, dá para vender a 7. Aí prende tu por 5 anos no contrato, com 2 anos ele já está cobrando 10, 12, e você está preso ao contrato. Então, nós somos bastante regulados, né? Isso é uma coisa muito crítica para nós, e aí, se você entrar no site, você vai ver qual é o preço da PB Gás. Não tem diferença de preço para nenhum condomínio. E aí pode visitar a gente aqui na entrada, tá? Obrigado, bom dia. Obrigada, Jorge.